Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de gramática. E como vocês já estão estudando um pouquinho já adiante, né, esse assunto sobre sinais gráficos, pontuação, e hoje eu trouxe uma aula bem animada, vamos dizer assim, para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. A gente vai continuar estudando aqui o assunto sinais de pontuação, né? Nós vamos ver ela dentro de um texto. Por que nós devemos usar a pontuação nos textos, certo? Então eu trouxe para vocês aqui, ó, o Descobrindo a Gramática, que vocês vão usar como livro base, né? O nosso livro base, Descobrindo a Gramática, as páginas 92 até 97, que são os sinais de pontuação. E depois vocês vão usar o livro Escrever Bem com Gramática, que é aquele nosso livro de revisão, aquele que nós só fazemos a prática. Nele você vai encontrar uma revisão básica dos assuntos que nós vimos até aqui sobre pontuação, inclusive os tipos de frase. E você vai realizar as tarefas aqui na página 242 até a página 246. Vamos lá? Vamos começar. Como eu havia falado, hoje eu trouxe uma aula um pouco mais diferente do que nós vimos nas aulas anteriores, tá bom? Então vamos começar, né? Então eu vou apresentar para vocês alguns sinais de pontuação que a gente ainda não viu nessa etapa, né? Neste ano nós vimos que sinais de pontuação mesmo? O ponto final, né? O ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? A vírgula nós já vimos? Não sei, tia, vamos ver se a gente já viu ou não. Então a gente vai fazer uma breve revisão do que nós vimos, dos sinais que nós vimos antes, e depois nós vamos ver de fato que outros sinais de pontuação nós ainda temos para estudar, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar falando para vocês da definição. Por que nós temos, né, essa tal de pontuação dentro dos nossos textos? Por que nós devemos empregar a pontuação? Por quê? A pontuação, gente, os sinais de pontuação na escrita, ela vai indicar as várias possibilidades de entonação da fala. Então, toda vez que nós falamos, nós estamos obedecendo uma sequência de palavras, né? E essa sequência de palavras, você vai ver ao final que vai ter um entendimento, né, na frase. E nessa frase, né, para você dar a entonação, para você dar o entendimento, eu preciso da pontuação. Além de ajudar também na expressão de pensamentos, né, de sentidos e emoções que nós damos ao nosso texto, né, tornando o quê? Essa leitura mais clara, mais precisa, mais compreensível, tornando o texto mais compreensível, tá? E os sinais de pontuação apontam para uma questão do ritmo também da escrita. Então, muito mais importante do que ler vem a parte de escrever. Então, nós devemos escrever empregando a pontuação correta, para poder assim nós conseguirmos entendermos melhor a frase, né, o texto, né, o que está sendo dito ali na escrita, ok? Então vamos lá. Olha só, gente, como eu havia falado para vocês, eu vou começar falando, né, contando uma história que tem a ver com os sinais que a gente vai estudar e os sinais também que a gente já estudou, né, os sinais de pontuação que nós já estudamos. Então eu vou começar a historinha para vocês, né? Percebam aqui no vídeo, né, aqui nos slides, que eu coloquei a historinha para vocês, que eu escrevi essa historinha para vocês conseguirem entender melhor qual é o papel de cada um na escrita e na fala. Vamos lá. Era uma vez uma menina muito ajuizada que se chamava Menina Vírgula. A menina vírgula gostava de passear devagarinho e parar de vez em quando para ver as montanhas. Um dia, nos seus passeios, apareceu um cavalheiro muito simpático e elegante,
com seu chapéu de coco. O seu nome era ponto e vírgula. Sempre que essa menina vírgula parava, ele parava também, né? Ele tirava o chapéu e ficava a olhá-la demoradamente. Olha só aqui, né, gente? Vocês estão vendo aqui o senhor ponto e vírgula, certo? A menina vírgula. Vocês viram aqui, né? Então a história começa com eles dois. Vamos ver o que nós temos mais adiante. Foi numa dessas pausas que acabou por puxar conversa e, imaginem só, pedir ali mesmo a mão da menina vírgula. Olha só, nós temos aqui, os dois já se encontraram, né? Claro que ela disse logo, não resolvo nada sem primeiro falar com o meu pai, o senhor Travessão. O pai da menina vírgula era um senhor respeitável e, como guarda que era do jardim das palavras, fez uma cara de poucos amigos. Olha só aqui o pai da menina vírgula, gente, o Travessão. No entanto, quando ouviu o nome do cavalheiro, disse: ponto e vírgula? É como se chama? Bem, parece que foi feito para minha filha. Realmente deve ser o marido ideal para ela. E, de fato, o senhor ponto e vírgula acabou mesmo por se casar com a agora senhora dona vírgula. Tiveram então o seu primeiro filho, um menino rabino e muito curioso. Imaginem que ele tinha o hábito de se pôr de pernas para o ar para espreitar o que estava por baixo dos móveis. E então puseram-no o nome de ponto de interrogação. Olha só, mais um personagem para a nossa história, o ponto de interrogação. O segundo filho, tal como o primeiro, tinha um nome bastante aristocrático. Chamava-se ponto de exclamação. Olha que legal, mais um personagem. Ele era muito sossegado que seu irmão. Ele era o mais sossegado que o seu irmão e ficava tão admirado com as coisas que o irmão fazia, que levava o dia a soltar os de espanto, né? Olha aqui, nós temos aqui o ponto de exclamação, apareceu na história. E foi então que Dona Vírgula deu à luz um lindo par de gêmeos, né? Quem será? Andavam sempre a lutar um contra o outro, ambos queriam sempre ficar por cima, mas não eram tão cômicos que toda a gente... eram tão cômicos, que toda a gente partilhava da mesma opinião. Aquilo são mesmo 2 pontos, tá? 2 pontinhos. Mas a Dona Vírgula estava a ficar cansada com a turbulência dos seus afazeres. O que aconteceu? Ela falou: se tivesse ao menos uma mocinha, sempre poderia me ajudar nos afazeres da casa. E se bem o pensou, melhor o conseguiu. Teve logo trigêmeas de uma vez, eram iguais como gotinhas de água e muito sossegadinhas. Olha só, quem será? Como se não distinguiam uma das outras, receberam o nome de manas reticências. Olha só, gente, as reticências. Como eram tímidas e um pouco indecisas, já sabiam andar juntas, mas toda a gente gostava delas e quando partiam, não eram facilmente esquecidas, deixavam sempre um rastro na memória de todos. Foi então que o senhor ponto e vírgula disse para a mulher: como a vida sempre a subir, pois já naquele tempo ela subia, não se podem ter muitos filhos. Agora, ponto final. E foi assim que nasceu o menino mais novo, né, do último da família da pontuação, que foi o ponto final. Este menino, ele recebeu tanto mimo dos pais e dos irmãos mais velhos,
que se tornou um pouco antipático, guloso, sempre a comer guloseimas, tornou-se redondo que nem uma bola e um pouco egoísta. Assim, no meio dos amigos, acabava sempre por ficar sozinho. Os outros afastavam-se. Pena que uma família tão simpática tenha educado tão mal o seu último filho. Mas enfim, nós não temos nada com isso. E também não queremos ser mais línguas. Portanto, ponto final no assunto. A família da pontuação é muito grande, não acharam, gente? Mas mesmo assim, ainda faltam 2 sinais, que são as aspas e os parênteses. Esses 2 sinais, eles servem para você, nessa história que nós acabamos de ver, nessa história que eu acabei de ler para vocês, né? Ler as frases ditas pela simpática família e acrescentar o quê? Uma informação, ou seja, um comentário que você acha necessário. Eu achei que poderia ter um comentário, então eu vou colocar esse comentário dentro de parênteses, né? Aqueles dois sinais que ficam um de um lado e de outro, e também posso colocar um comentário entre aspas. Então, já falando aqui desses 2 sinais, pessoal, nós ainda não estudamos as aspas e os parênteses. Nós vamos estudar hoje aqui no vídeo para poder praticar a atividade, ok? Então, o que nós temos? Nós vimos já a historinha e vocês viram que eu li com ênfase, né? Eu dei uma entonação à minha voz de contar uma história mesmo. Se, por um exemplo, eu não obedecesse a pontuação nessa história, a história ia ficar chata, a história muitas vezes não ia ter sentido, vocês não iam ver graça nenhuma nessa história. Mas eu acho que com a minha leitura, com a minha entonação e com o emprego da pontuação correta, eu consegui dar uma vida para esse texto. Eu consegui dar uma vida para a minha leitura, né? Eu fiz com que a leitura se tornasse mais enfática, né? Mais entendível. E por aí vai. Gente, a pontuação é muito importante porque ela dá exatamente essa vida à leitura e também à escrita, né? Primeiro, você tem que pontuar, né, o seu texto, a sua frase corretamente, obedecendo as regras da pontuação, para assim você poder ler e fazer com que o seu interlocutor, né, a pessoa que vai ler o seu texto, também entenda, tá? Por isso é muito importante a pontuação. Aqui eu coloquei para vocês os tipos de pontuação e daqui a gente já vai saber quais a gente já estudou e quais a gente não estudou, tá bom? Então, nós temos 3 tipos básicos de pontuação, que são os sinais que indicam que a frase não foi concluída. E esses sinais são a vírgula, o travessão, os parênteses, o ponto e vírgula e os 2 pontos. Esses sinais aqui, eles vão indicar que a frase ainda não terminou, ou seja, que a frase não foi concluída. Você não pode concluir, não pode terminar uma frase com vírgula, não. A vírgula, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto na parte da vírgula, onde explica a vírgula, ela é usada para uma pequena pausa, para que você consiga respirar e retomar a sua leitura, tá bom? Então, eles não terminam uma frase, né? Eles indicam que a frase ainda não foi concluída. Vamos lá. Olha só, quais os sinais que indicam o término de um discurso ou parte dele? Quais são? São o ponto simples, né? O ponto parágrafo e o ponto final. Como é que é esse ponto simples, professora? Lembra quando a gente vai fazer ditado de texto, que eu falo assim, Maria chegou com o seu material escolar e sentou-se na cadeira, né? Ponto. Seguindo, né? Lembra como eu faço para vocês? Esse ponto em que você inicia uma nova frase, mas na mesma linha, chama-se ponto simples, ou como vocês falam, o ponto seguido. Esse é o ponto simples. O ponto parágrafo é aquele que finaliza o teu parágrafo, né? Que vai finalizar o parágrafo. Posso voltar aqui para vocês para colocar um exemplo. Olha só. Nós não temos nada com isso.
né? Isso aqui pode ser um ponto simples, porque essa frase aqui, ó, ela pode iniciar na mesma linha. Eu só não coloquei na mesma linha aqui porque não deu. Precisei colocar aqui a ilustração para vocês, tá? E o ponto parágrafo pode ser, deixa eu ver, aqui, ó. Não se podem ter muitos filhos, ponto parágrafo, certo? Esse é o ponto parágrafo, por quê? Você vai iniciar agora um novo parágrafo, né? Uma nova parte do texto, ok? E também nós temos o ponto final, que é aquele que acaba geral com o texto, certo? Por exemplo, vou pegar aqui do texto, olha só. Acrescentar uma informação ou um comentário que ache necessário, ponto final, ou seja, eu acabei o texto, certo? Depois desse ponto não haverá continuação, tá? Então esse será o ponto final. No final, todos eles vai ser o mesmo ponto, você vai usar sempre o mesmo ponto. Então, ponto simples é aquele em que eu pontuo uma frase, mas que eu vou iniciar na mesma linha. O ponto parágrafo não, eu acabo uma parte, ponto parágrafo e inicio numa nova linha, né? Dou aquela margem que vocês sabem já, né? Aqueles 2 dedos de margem para a gente iniciar um novo parágrafo. E o ponto final não, eu acabei com a minha ideia, com o meu texto. Então ele termina tudo. Por isso o nome dele é de ponto final, tá? Então esses 3 tipos de ponto final, né? Esses 3 empregos do ponto, eles indicam o término do discurso ou uma parte dele, que é no caso o ponto simples e o ponto parágrafo. Eles vão só apenas terminar uma parte dele, mas que pode continuar. O ponto final não, ele conclui, ele não continua, tá? E os sinais que indicam uma intenção ou estado emocional, que pontos são esses? Esses aqui, né, eu lembro que nós já estudamos, né, que é o ponto de interrogação, que indica uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Nós temos o ponto de exclamação, que vai indicar surpresas, né, alegrias, emoções, enfim. E as reticências, que indicam que um pensamento foi interrompido, que uma ideia não se concluiu, que uma ideia não terminou, que o pensamento ficou no ar, né? E que você sempre pode encontrar aí nas entrelinhas um final para ela. E as reticências, elas servem para interromper esse pensamento, tanto do autor quanto do falante, ok? Vamos lá. Olha só. Vamos começar falando hoje da vírgula, que é um ponto, que é um sinal de pontuação que nós ainda não estudamos, né? Então, nós vamos estudar agora a vírgula, a senhora vírgula, que casou lá com o ponto e vírgula. Lembra da historinha? Então, vamos lá. A vírgula, gente, ela indica uma pequena pausa e é usada aonde? Então, eu coloquei aqui os principais usos da vírgula, que é... Nós podemos usar nas datas, quando você coloca assim, ó, Manaus, vírgula, 23 de abril de 2020, ponto, né? Lembra do ditado? Lembra quando vocês vão fazer cabeçalhos, né? Que eu falo assim, gente, vamos fazer o cabeçalho, o 5º ano já não precisa que eu escreva na lousa, você já sabe que tem que colocar o nome da cidade, seguido de vírgula. E no final, ponto final, né? Então, Manaus, né? Parece que você dá uma descansada breve, então a vírgula é para fazer isso, é para você puxar o ar, né? Dar uma respirada e já voltar a ler, ok? Manaus, 23 de abril de 2020. Olha só a vírgula aqui, olha o emprego da vírgula aqui. Então, muito interessante, né? Que nós empregamos a vírgula nas datas. Também nós vamos empregar as vírgulas nos endereços, como Rua Comendador Clementino, vírgula, 300, vírgula, centro, né? Olha só, quem conhece esse endereço aqui? Esse endereço é da nossa escola, então olha só. Rua Comendador Clementino, dei uma pequena pausa para falar o número, né?
Então, Rua Comendador Clementino, 300, Centro. Pronto. Então, eu isolei aí o quê? O número, né, da escola, o número do estabelecimento. Então, eu isolei com vírgula. E no final, ponto, tá bom? Vamos lá. A vírgula também é usada nas palavras repetidas. Olha só. Às vezes, quando a gente quer enfatizar algo, nós falamos palavras repetidas. Como aqui no exemplo. O telefone tocou, 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 né? Olha, eu gosto, gosto. Às vezes a gente fala assim, né? Eu gosto, gosto de você. Então, para a gente separar essas palavras, a gente usa a vírgula, que é para dar um pouco mais de tonicidade à nossa fala, para ficar mais entoante a nossa fala, tá? E também a gente vai empregar a vírgula nas sequências. Como assim, professora? Sequências de ações mesmo. Então, olha só. O jogador correu, chutou e fez gol. Olha só. Correu, chutou e fez gol. Não é uma sequência de coisas que o jogador fez, de ações que o jogador fez? Sim, é uma sequência. E para indicar essas sequências, eu também uso a vírgula, né? Para não ficar assim, para você não ter problema na hora de ler. O jogador correu, chutou e fez gol, né? Sem vírgula ficaria assim, né? Eu não ia ter uma pausa, né? Eu não ia ter essa entonação, tá bom? E por último, a gente vai usar a vírgula na separação do nome que chamamos. Olha só. Aqui, ó. Rodrigo, fecha a porta, né? Rodrigo, fecha a porta. Olha só aqui, ó, o emprego da vírgula. Gente, quando vocês estiverem no 6º, no 7º ano, vocês irão aprender algo que se chama vocativo. Vocativo, que é um chamamento, né, de algo, de alguém que você quer. E diante desse chamamento, desse vocativo, você faz o uso da vírgula, que é para separar de quem? Do verbo, né? Geralmente esse verbo, ele vai estar no modo imperativo. Então, ó, Rodrigo fecha a porta. Rodrigo fecha a porta. Não teria a mesma entonação que se eu estivesse falando Rodrigo, fecha a porta, né? Então, não teria a mesma entonação. E também nós vamos, quando vocês estiverem lá mais adiante nos estudos de vocês, vocês verão também que tanto o uso da vírgula quanto o não uso da vírgula, que a professora vai explicar para vocês que nós não podemos, né, separar o sujeito do seu predicado, ou seja, o sujeito do verbo, né? Então, nesse caso, nós não temos um sujeito porque nós temos aqui um chamamento, tá bom? E diante desse chamamento, eu uso a vírgula. Nesse caso aí, eu estou usando a vírgula na separação do nome que chamamos, né? Se eu falasse assim, Larissa, me empreste seu livro, né? Se eu falasse assim, Maurício, feche a porta, seria um chamamento, né? Turma do 5º ano, vírgula, vamos fazer a tarefa, né? Então, eu tenho também um chamamento. Então, para esse chamamento, eu uso uma vírgula após o nome chamado, ok? Então, nós vimos aqui o emprego de alguns empregos da vírgula, tá? Sendo que não são só esses. Na vida de vocês, mais adiante, vocês vão estudar mais emprego da vírgula. Então, para começo de conversa, vocês têm que levar já, né, no 5º ano, essa questão de estilística, que vocês vão compor os textos de vocês, empregando a pontuação corretamente, né? Então, esses casos aqui de emprego da vírgula são os primordiais, né? O que vocês vão colocar de primeiro na parte textual que vocês vão construir, e mais adiante dos estudos de vocês, vocês vão estudar outros
empregos da vírgula. Né? Quando vocês estiverem estudando oração, oração coordenada, oração subordinada, lá vocês vão ver que tem muito, né? A vírgula ela vai se empregar em muitos casos. Né? Então, esse aqui é só, né? Agora, quinto ano, a gente estuda só onde a vírgula é empregada, a gente vai colocando devagar, né? No próximo ano, você vai estudar mais uns 4 empregos da vírgula e assim vai. Né? E você vai estudando as nomenclaturas, né? Cada regrinha no seu lugar, tá ok? Olha só, aqui eu coloquei aqui para vocês, né? Só para vocês, como exemplo aqui, terem como exemplo, o emprego da vírgula, que diz que ela pode ser a solução em determinados enunciados, em determinadas frases. Então, olha só, na primeira frase, a vírgula foi empregada em um lugar diferente da segunda frase. Por quê? Não sei, ele quis dizer algo, na segunda ele quis dizer outro, né? Outra coisa. Então, a gente vai ler o seguinte. Na primeira frase, nessa daqui, nós vamos ler, né? Percebendo o emprego da vírgula e obedecendo esse emprego. Vamos lá. Vamos perder, nada foi resolvido. Ok? E na segunda, vamos perder nada, foi resolvido. Né? Então, olha só. Aqui está dizendo que pode ser a solução. Aqui, ó, nós vamos perder porque nada foi resolvido. E aqui está dizendo que nós não vamos perder nada porque foi resolvido. Né? Então, eu tenho 2 sentidos para minhas frases. São frases com 2 sentidos. Será que mudou alguma palavra? Né? Será que alguma palavra eu tirei, acrescentei? Não. Nós podemos ver que tem as mesmas palavras. O que temos de diferente aí é o emprego, né, o lugar de emprego da vírgula. Isso faz com que o seu texto, a sua frase, ela mude, né, mude o sentido, tá? Pode também mudar uma opinião. Vamos lá, nós temos a primeira frase, nós temos a segunda frase. Não queremos saber, né? Não queremos saber. Não tem nenhum emprego de vírgula aí. Então, nós não queremos saber. E na segunda frase nós temos, não queremos saber, né? Então, você tem aqui a primeira opinião, né? Aquela que nós não queremos saber. E nós temos a segunda opinião que diz que sim. Aliás, que não, né? Nós queremos saber, né? Então, nós temos aí frases iguais, mas pontuação diferente. Isso faz com que elas tenham sentidos diferentes, ok? Vamos lá, vamos passando. Então, olha só, a vírgula, ela tem um reinado, porque ela pode mudar muita coisa. Como nós vimos lá no exemplo, ela pode fazer com que uma coisa seja resolvida e a outra não. Né? Ela pode dar uma opinião, né? Mudar a opinião. E por isso ela tem um reinado, então ela reina. Então, dependendo do lugar onde você coloca a vírgula, possa ser que mude o sentido da sua frase. Então, vamos empregar a vírgula corretamente. Vamos passando. Um outro sinal de pontuação que nós temos é os 2 pontos, que são esses aqui, né? Aquele que vem um em cima do outro lá, os filhos gêmeos da dona vírgula, certo? Vamos lá. Os 2 pontos, gente, ele é usado para indicar que alguém vai falar. Né? Numa história, por exemplo, você tem assim, e a raposa continuou, 2 pontos. Aí o que nós vamos ter? O travessão, que depois a gente vai estudar o travessão. Então, primeiro, ele indica que alguém vai falar, né? Olha só, o guarda de trânsito chega e diz, 2 pontos, ok? Aí começa a fala do guarda de trânsito. E também ele pode indicar uma enumeração. Então, nós vamos ter aqui, na cesta, há muitas frutas, 2 pontos. Aí a gente vai começar essa enumeração. Como assim, professora? Sequências de coisas que nós queremos dizer que há na cesta. Então, olha só. Na cesta há muitas frutas, 2 pontos. Vamos enumerar essas frutas agora? Banana, vírgula, maçã, vírgula,
laranja e mamão. Ponto final. Olha só. Viram aqui que eu também fiz o uso da vírgula, né, para separar coisas, para separar uma sequência de coisas, né? Então, os dois pontos ele é usado para indicar que alguém vai falar, geralmente numa história que tem diálogos, nós vemos muito o emprego dos dois pontos. E também para indicar uma enumeração, ou seja, uma sequência de coisas que a gente vai falar, né? Essas coisas, elas vão ter que ser separadas por vírgula, tá bom? Olha só, olha quem veio pra gente agora, o travessão. Então, nós vimos aqui, ó, que os dois pontos, ele é usado para indicar que alguém vai falar, né? Vamos fazer de conta que nós temos aqui uma historinha, né? Como lá da história da vírgula, dos sinais de pontuação, da família, né? Então, nós temos aqui, ó, o travessão agora, ele vem antes, ele vai ser usado antes da fala de alguém. Então, olha só, perceba que pode ser um personagem de uma história. Então, nós temos aqui, travessão. A senhora não viu a placa de proibido estacionar, né? Como se eu dissesse assim, ó. Vamos voltar aqui, ó. Opa. Olha só. Dois pontos. Indicar que alguém vai falar. Então, ele é usado para isso. O guarda de trânsito chega e diz, dois pontos. Agora, travessão. A senhora não viu a placa de proibido estacionar? Né? Viram que eu usei os dois sinais de pontuação. O dois pontos, né? Os dois pontos e o travessão, tá? Aí, mais uma vez, a fala de alguém. Então, travessão. A placa eu vi sim, o que eu não vi foi o senhor. Olha só, então eu usei mais uma vez o travessão. Daqui a pouco a gente vai fazer como é que a gente vai tirar do balão para o texto, tá? Para as linhas. Então vamos lá. O travessão também é usado, gente, para separar a fala do personagem da fala do narrador, né? O porteiro chega, né? Eu vou até colocar assim. Ok. Ele fala, travessão, bom dia. Travessão de novo, diz o porteiro. Então, isso aqui, ó, já não é a fala, ó, não é a fala do personagem, não. É a fala de quem, gente? É a fala do narrador da história, daquele que conta a história. Então, ó, o que eu fiz? Eu separei a fala do personagem, né? Essa é a fala do personagem. E separei com travessão da fala do narrador. Essa é a fala do narrador, que é aquele que conta a história para você, ok? Então, recapitulando, o travessão ele é usado antes da fala de alguém, né, de um personagem. E também é usado para separar a fala desse personagem com a fala do narrador, tá ok? Vamos passando. Olha só, na historinha nós também vimos o ponto e vírgula. Quem era mesmo o ponto e vírgula, gente? Ele era o esposo da senhora vírgula, foi ele que pediu a mão da senhora vírgula, né? Ele era o pai. Então, olha só, para que ele serve o ponto e vírgula? Ele serve, gente, para indicar uma pequena pausa. Uma pausa um pouco maior que a vírgula, tá? Não chega a ser tão quanto o ponto, mas também não chega a ser tão quanto a vírgula. Ele fica ali intermediário. É uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, tá? Por isso, ponto e vírgula. Por exemplo, Lucas mora no sítio, Luiz na cidade. Olha só, vocês viram que eu fiz uma pausa aqui, mas que ela não foi tão, né, quanto a vírgula e também não foi tão quanto o ponto, né, o ponto final. Por que aconteceu isso, tia? Vocês viram aqui, ó, Lucas mora no sítio. Tem um verbo, né? Que verbo é esse? É o verbo morar. É como se eu dissesse assim, ó. Lucas mora no sítio e, né? Eu vou excluir o ponto e vírgula daqui. E Luiz na cidade. Mas como eu não coloquei, né, esse conectivo de adição, né? Eu não coloquei, o que eu fiz?
eu empreguei o ponto e vírgula, que é para sinalizar que este verbo aqui, ele foi retirado, né? Então, se eu retirei o verbo, poderia muito bem ter colocado Heloís mora na cidade. Não, eu não quis mais colocar o verbo, por isso eu coloquei o ponto e vírgula, né? Eu criei uma pausa pequena, um pouquinho maior que a vírgula, ok? Então, ele serve para isso. Está no livro de vocês também, tá bom? Tem uma página que tem um quadro assim, só de explicação. Então, vocês vão lá e leiam, releiam, vejam o vídeo, que é para ficar expert na pontuação. Vamos lá. Olha só quem vem aqui, gente. Os parênteses, né? Eles são usados para quê? Para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção e dar uma explicação, né? Se você está escrevendo um texto, aí eu quero fazer um pequeno apontamento, uma pequena observação, então o que eu faço? Eu abro um parêntese, coloco a minha observação e depois fecho o parêntese, né? Ou para chamar a atenção, ou até mesmo para explicar. Por exemplo, Santos Dumont, o inventor do avião, é brasileiro. Eu poderia não colocar isso aqui, né? Mas eu quis colocar, que é para dar um pouco mais de explicação sobre a pessoa a quem eu estou me referindo, que é Santos Dumont. Eu poderia dizer assim, Santos Dumont é brasileiro. Mas eu quero explicar quem foi Santos Dumont, né? Então, eu coloco Santos Dumont, o inventor do avião, entre parênteses, ok? Porque é uma explicação, né? Para chamar a atenção do leitor. É brasileiro, ponto, acabou, ok? Então, entenderam o parênteses? Ótimo, né? Os parênteses. E vamos agora para as aspas, né? Quem conhece as aspas? Aquele sinalzinho aqui, aqueles dois sinalzinhos que vem de um lado, acabou, aí fecha aspas, né? Ok, vamos ver onde a aspas é usada? As aspas. Elas são usadas para destacar palavras ou frases do texto. Por exemplo, a senhora não viu a placa de proibido estacionar? Por que esse proibido estacionar está entre aspas? Porque foi uma mensagem retirada lá de onde? Da placa, né? Então, você está destacando as palavras, as frases de um determinado texto. De onde era mesmo essa frase, proibido estacionar? Da placa de trânsito. Então, você usou as aspas para fazer esse tipo de destaque. Onde mais as aspas são usadas, crianças? Elas são usadas para citar uma frase de alguém, algo que você não disse, algo que você quer repetir, que alguém disse antes, né? Então, você vai destacar essa citação por meio das aspas. Então, vamos lá. Citar uma frase de alguém. Assim diz o ditado popular. Será que foi você que criou esse ditado popular? Não, tia, não foi eu que criei, não. Tá? Quando eu nasci já existia essa frase, então alguém criou. Então, eu vou colocar esse ditado popular entre aspas, porque não foi eu quem o criou, a criou, tá? Então, vamos lá. Devagar se vai ao longe, né? Essa frase muito conhecida, é um dito popular muito conhecido e que vem sempre entre aspas. Esse e outros que nós temos aí. Se eu quero citar algo que alguém escreveu em um determinado livro, ó, como disse, né, Evanildo Bechara na sua gramática, né, aí eu abro aspas e coloco a frase que ele disse. Devemos usar corretamente a pontuação no texto. Fecha aspas, porque foi quem que disse? Evanildo Bechara, o grande gramático brasileiro, ok? Vamos lá. Nós também podemos usar as aspas para indicar a fala ou o pensamento de alguém. Não é a mesma coisa. O guarda pergunta, aí você vai, né? Você vai falar, você vai escrever o que o guarda
falou, né? O que a pessoa perguntou, sei lá. Né? Então, você tanto pode colocar, veja que eu coloquei aqui 2 pontos, mas você poderia colocar essa frase também por meio de travessão. Travessão, você não viu a placa, né? Mas como eu não quero colocar o travessão, né? Eu mesma vou reproduzir esta fala, né? A fala do guarda, por meio das aspas. Então, eu coloco essa fala entre aspas, porque também não foi uma coisa que eu disse, foi uma coisa que o guarda falou e eu estou apenas reproduzindo. Então, eu não vou, né? Aliás, eu vou usar aí o sinal de pontuação aspas, tá? Então, as aspas, elas podem fazer, né? Elas podem dar destaque ao texto dessa forma. Destacar palavras ou frases no texto, citar a frase de alguém, alguma frase, um dito popular, algo que alguém disse antes, indicar a fala ou o pensamento de alguém. Então, você vai usar aí as aspas, tá bom? Que é isso aqui, tá bom? Sempre a gente está ditando, quando eu estou ditando os textos para vocês, sempre tem uma frase que alguém disse, né? Então, o narrador, ele vai falar assim, a cigarra falou para a formiga, abre aspas, né? Então, eu vou colocar o quê? O que a cigarra disse à formiga dentro das aspas, né? Vai ser o quê? Indicar a fala ou pensamento de alguém, tá? Vamos passando. O que nós temos aqui? Olha só, gente. Fique de olho, né? O fique de olho sempre vem, sempre nas nossas atividades, nos nossos desafios gramaticais. Então, olha só, para você ficar de olho, para você não esquecer que em uma história em quadrinho, né, nas histórias em quadrinhos, os balões, eles representam a fala, né? Que são balões, professora? É isso aqui, ó. Nós temos o balão de fala e o balão de pensamento, né? Olha só, o balão de fala é isso aqui. E o balão de pensamento, tia? O balão de pensamento é aquele que vem com as bolinhas aqui, ó, de pensamento. Sabe o Garfield? O Garfield, ele só pensa. O Garfield, ele não usa esse balão. Ele usa só este balão, porque ele só pensa. Quem que usa esse balão? O John, né? O dono do Garfield. O Garfield, ele é um gato que só pensa, né? Então, ele vai usar o balão de pensamento. Então, só para explicar para vocês que dentro de uma história em quadrinhos, os balões, eles vão representar as falas dos personagens. E na escrita, né, quando você pega essa história daqui de dentro dos quadrinhos e passa para o texto, você vai usar o quê? O travessão. Né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quadrinho que eu tirei de um gibi da Turma da Mônica. Né? Olha só, tem a Magali e a Mônica. A Magali chega assim, lá. Aí a Mônica, aí ela fala pra Mônica, né? Olá, amiga Mônica. Há quanto tempo? Olá, amiga Mônica, quanto tempo? Nós vemos aí uma história em quadrinho, né? Representada por balões, falas em balões. Vamos colocar essa fala para cá no texto? Então, vamos lá. Eu vou iniciar assim, né? Faz de conta que eu sou o narrador. Magali chega até Mônica e diz, né? O que vai ter aqui depois desse e diz, desse diz? O que pode ter aqui? Isso mesmo, ponto final, aliás, os 2 pontos. 2 pontos, porque agora vai iniciar a fala de um personagem. Magali chega até Mônica e diz, 2 pontos. O que vai acontecer agora? Eu coloco um travessão, né? Travessão, que o travessão ele vai indicar a fala desse personagem. O que a Magali falou mesmo para Mônica? Olá, amiga Mônica. Olá, amiga Mônica. Há quanto
tempo olha só, gente. Vamos ver aqui, olha só. Então, quando eu disse que nas historinhas em quadrinhos, os balões representam a fala dos personagens, nós já vimos aqui no quadro, né, no quadrinho. E na escrita, essa fala, ela vem precedida de travessão. Lembra, que fala é essa aqui, tia? É a mesma que está aqui no balão. Ah, então eu vi que na escrita eu mudei o formato, né? Então eu vou criar uma história em cima. Magali chega até Mônica e diz, dois pontos, fiz uso de uma pontuação. Depois desses dois pontos, travessão, que é para eu representar a fala desse personagem. Olá, amiga Mônica. Olha o que nós vimos sobre a vírgula, que ela serve para separar o chamamento, né? Olha só. Tô chamando, ela tá chamando alguém, né? Coloquei uma frase com um chamamento. Que chamamento é esse? Amiga Mônica, né? Então eu isolei, né? Aliás, esse aqui não teria, no caso, né? Amiga Mônica, eu isolei o chamamento, né? Olá, amiga Mônica. Eu fiz uma pequena pausa entre a saudação e o chamamento. Aí ela fala, numa outra frase, há quanto tempo? Olha só a admiração aqui. Sinal de pontuação indicando a admiração. Ok, gente? Então, olha só. O emprego do travessão, né? Eu tirei a história do quadrinho, que estava representada por balões, em balões, e coloquei a frase em texto. Ok? Entenderam? Ótimo. Vamos lá. Então, olha só, gente. Olha só. Fique de olho, de novo. Na escrita, a fala do personagem, ela pode vir também entre aspas, como a gente viu lá. Ou precedida de travessão mais uma vez, ok? Então, olha só. Um dia, mamãe falou, travessão, né? Olha só, dois pontos. Coloquei aqui dois pontos e logo em seguida o travessão. Estou morta de saudade de você. Mas eu posso colocar em um outro formato. Que formato? Um dia a mamãe falou. Aí eu não coloco dois pontos e logo coloco as aspas para representar o que a mãe dele falou, que a mamãe falou, né? Um dia a mamãe falou. Estou morta de saudade de você. Ai, tio, que espirrar. Corta aí. Ai. Espirrar. Voltando, tio. Vai cortar essa parte, né? Tá. Então, olha só, gente. Na escrita, a fala do personagem, ela pode vir também entre aspas. Ou precedida de travessão. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um dia mamãe falou, dois pontos, olha, usei uma pontuação muito importante. Estou morta de saudade de você. Essa foi a fala da mãe, precedida de quem? Do sinal de pontuação que se chama travessão, né? Nós vimos lá que o travessão, ele indica a fala do personagem. Aí nós temos aqui embaixo. Um dia, mamãe falou, eu já não usei mais os dois pontos. O que eu vou usar agora? As aspas, porque as aspas também indicam a fala de alguém reproduzida pelo narrador, pela pessoa que está contando a história. Entenderam? Esse aqui é o nosso fique de olho sobre os sinais de pontuação, como eles são empregados dentro de um texto, dentro de uma frase. E, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre os sinais de pontuação. Vocês vão ver toda a teoria no livro Descobrindo a Gramática, que é a nossa base, né? Vocês vão fazer a atividade lá e depois vocês vão fazer a atividade do livro Escrever Bem, que é o nosso livro de revisão, que lá vocês vão encontrar a revisão de frase, né, tipos de frases que nós já vimos no vídeo passado, ok? Vocês só vão revisar
E acho que deve ter alguma atividade ainda de sinais de pontuação, né, dos sinais de pontuação que a gente já estudou, que é ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Fiquem com Deus.